E é seguro para o usuário final? Eu estou pensando assim, eu, pessoa física, talvez as empresas tenham uma forma de segurança maior, né? O tipo de empresa. Mas a gente, como pessoa física, usando esses mais conhecidos como o Dropbox ou Google Drive, é seguro? Porque às vezes eu fico pensando, meu, eu estou colocando lá as minhas informações, as minhas fotos, por exemplo, das minhas fotos de família, e, e não tem como perder isso? Ah, tá. Então, segurança, ele varia, né? Questão da segurança dos dados, É, questão, assim, da sua Ah, de privacidade e acesso. tal, Ah, e a entendi. segurança no sentido de Perda. se pode perder, né? Ah, com certeza. Mas as empresas, existe a chance sempre de um dado se perder, né? Mas as empresas que são grandes e são bem estruturadas para isso, elas fazem um trabalho enorme para que não exista essa perda de dados. Existe uma coisa chamada RAID zero. RAID zero é assim: você tem um servidor, você tem lá um HD de 1 tera, e aí é lá que estão os seus programas, seus arquivos. Só que nessa mesma máquina tem um outro HD de 1 tera que é o único trabalho da vida dele é ficar sincronizando com o primeiro. Então, o que o primeiro mudou, o de baixo replica. Então, ou seja, se queimar aquele HD, o Ainda outro já tem um está backup. de backup. E aí depois eles começaram a ampliar isso ainda mais e fazer esse tipo de RAID zero em parques diferentes. Então imagina que tem uma fazenda de servidor nos Estados Unidos, mas tem uma outra lá no Canadá e tem uma outra que está no meio do oceano num navio em movimento. E para você perder os seus dados, teria que destruir nesses 3 locais geograficamente afastados e tal, onde um fica fazendo o backup do outro, ali um fica fazendo, sincronizando com o outro, sabe? Para garantir que o seu dado não será perdido, ele vai ser gravado em mais de um local, às vezes até em mais de um formato de mídia. aham. Meu, isso é muito interessante. O governo tem muito disso, tá? O governo, por exemplo, eles têm uma coisa eu digo o governo americano mesmo. Aham. Eles têm os HDs deles lá, onde eles fazem as coisas, mas eles têm, às vezes, uma coisa que está ainda em disquete, Uhum. daqueles grandão, justamente porque é uma tecnologia que pouca gente atualmente vai ter conhecimento para ir lá, invadir ou fazer qualquer coisa. E às vezes eles têm isso ainda em microfilme dentro de uma montanha que eles deixaram oca, porque se tiver uma guerra nuclear, eles ainda têm um acervo de dados salvo lá. Então, tá vendo? Então eles foram replicando esses dados de várias maneiras, assim. É super interessante, é todo um universo à parte, assim.